Escolhi como tema para falar hoje, diante da grande luta que nós estamos enfrentando aí nas urnas, mas nós temos uma luta muito maior, que é a luta pela fé. Então, querendo ou não, uma coisa está influenciando a outra. Então, nós como cristãos temos que nos posicionar. Nós vimos isso na quarta-feira passada, falamos um pouco sobre essa questão. E nós precisamos também abraçar a causa evangélica. Por que eu sou um cristão? Por que eu venho à igreja? Por que eu estou aqui hoje? Então, os motivos que me fazem adorar a Deus. Então, há uma luta que a gente precisa travar, que a gente precisa se organizar, para que então alcancemos vitória plena. Então, amados irmãos, temos uma batalha muito grande pela frente, onde precisamos de muito empenho e dedicação, para que permaneçamos firmes na fé. Vejamos como fortalecer nossa fé em Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27, apenas um versículo, nós vamos ler e abordar este versículo. Todos encontraram? Filipenses 1, 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos mais uma vez reunir em Tua casa e aqui te adorar, como já fizemos. Te pedimos também, Senhor, que nesta noite o Senhor fale conosco por meio desta mensagem, fortalecendo a nossa fé, nos dando cada dia mais discernimento, convicção, para que possamos lutar a fé evangélica, estarmos prontos para a batalha, que certamente tem sido travada e alguns têm se acovardado, se distanciado da Tua vontade, mas que nesta noite nós possamos verdadeiramente nos compromissar em estarmos juntos do Senhor, lutando em favor da mesma causa. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Esse versículo é muito interessante porque, junto a ele, nós temos aí uma carga de informações históricas extremamente importantes para poder entendê-lo. Primeiramente, quem escreve o texto é Paulo. Paulo escreve a uma igreja que se localizava em Filipos, que era o nome da cidade. Essa cidade foi dada esse nome justamente a Filipe, que era o pai de Alexandre o Grande. Então, a cidade recebeu o nome de Filipe da Macedônia, por conta do pai do Alexandre o Grande. Então, havia uma tradição muito forte naquela cidade, e uma tradição no sentido de patriotismo. Aquela cidade se tornou uma colônia romana. Depois de uma guerra, de uma luta, ela se tornou então uma colônia romana. E eles tinham isso com muita alegria. Era a bandeira deles, era o que eles defendiam, era a luta deles. E Paulo então havia sido preso naquela cidade. Não sei se vocês lembram da passagem onde Paulo e Silas foram presos e houve um terremoto, a prisão se abriu, as cadeias. O carcereiro que estava responsável em cuidar daqueles prisioneiros puxou a espada para tirar a própria vida, imaginando que eles haviam fugido, porque ele sabia que se os prisioneiros fugissem, ele iria responder com a própria vida. Então, quando ele puxa a espada para se matar, lá de dentro eles gritam: não faça isso, nós estamos aqui. E ali eles pregam para o carcereiro se converte, os leva para a casa dele, e lá também a família dele toma a decisão de seguir a Jesus.
Então era uma cidade que não tinha muitos judeus, mas uma cidade que foi favorecida pela graça de Deus, através da salvação deste soldado, deste homem da lei. A cidade então começou a se expandir, começou o evangelho a expandir e alcançar outras pessoas. E então, Filipe era uma cidade importante, e Paulo escreve esta carta a esta cidade com o intuito de edificar a vida destes irmãos e trazer algumas imagens sobre a verdadeira fé, que nós devemos estar prontos para lutar em favor dela. Então, a preocupação de Paulo é escrever aos cristãos em Filipe, era com que eles se mantivessem sua integridade cristã. Para isso era preciso lutar e resistir com perseverança às armadilhas e ataques dos inimigos. Para isso, ele usa de uma linguagem bem peculiar, de um exército frente a um campo de batalha. Vejamos o que é preciso para vencermos uma batalha pela fé. O texto que nós acabamos de ler, a parte A do versículo, diz assim, do versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Então, essa dignidade que o apóstolo exige daqueles irmãos da igreja em Filipos, justamente traz a ideia de que nós precisamos defender os interesses divinos. Então, viver de modo digno. Imaginemos, irmãos, a nossa vida cristã. Lá o contexto, quando ele escreve, eles tinham muito bem claro em suas mentes que o modo digno de um romano, como é que um romano deveria viver. Por exemplo, Paulo e Silas, eles foram inocentados porque eram cidadãos romanos, não poderiam ter sido presos, não poderiam ter sido chicoteados como eles foram. Por isso, pediram que eles fossem embora de Filipos. Então, eles tinham muita consideração por Roma, por ser uma colônia romana, eles tinham esse cuidado. E aí, olhando para este aspecto, Paulo então diz, olha, procura ser digno do reino de Deus, ser digno da graça do Senhor, porque vocês buscam muito dignidade romana, ser um cidadão romano, ser reconhecido como um cidadão romano, mas acima de tudo isso, irmãos, nós precisamos ter a dignidade de sermos reconhecidos como cidadãos do céu, cidadãos celestiais. Então, neste contexto, devemos sempre defender os interesses divinos. A preocupação de muitos ali estavam em defender a sua cultura, o seu pensamento sobre como ele deveria ser um bom cidadão romano, mas esqueciam da dignidade que eles deveriam demonstrar com relação ao reino celeste, ao reino divino de Deus. Efésios 4, verso 1, diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamado. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele estava preso, e alguns sugerem que essa prisão poderia ter sido em Éfeso. Havia então outras possibilidades, mas o certo é que ele estava preso, e ele escreve esta carta, e aqui em Éfeso, ou escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo então se apresenta como prisioneiro no Senhor. Ele se orgulha disso, a sua dignidade estava nisso. Eu estou preso, mas não é preso em qualquer prisão, não estou preso em uma lei ou em uma regra deste mundo, não. Eu estou preso no Senhor. A sua prisão era favorável, era algo que trazia dignidade, era algo que ele preservava e gostava disso. É tanto que a carta escrita aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, né? Então ele manda isso, que os irmãos se alegrem, tenham essa certeza de que mesmo ele estando preso,
a palavra do Senhor continua sendo levada aos quatro cantos da terra, sendo transmitida a tantas e quantas pessoas precisam ouvir. Então aqui ele diz que essa dignidade é o modo de andar do cristão. Andeis de modo digno do Evangelho. Andar de modo digno. Como seria isso nos dias atuais? Eu lembro muito de uma época que os cristãos eram reconhecidos na rua pela vestimenta, pela forma de falar, pela forma de andar, eram reconhecidos. Hoje às vezes há uma dificuldade de reconhecer um cristão. Às vezes as pessoas até duvidam quando ele diz: eu sou cristão, eu sou crente. Tu é crente? Não acredito. Então as pessoas às vezes duvidam, porque não há dignidade no andar, no falar. Cada dia o cristão tem se distanciado mais de sua fé, de demonstrar a sua fé com suas atitudes, com suas palavras. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que para ser cristão eu preciso estar de manga comprida, de calça comprida, não. Isso não tem nada a ver. Eu mesmo, como pastor, às vezes posso até ser criticado por andar na rua de bermuda, de vestir uma camiseta, mas é algo natural. A vestimenta não dignifica o homem. O que dignifica o homem é a sua atitude, a sua pessoa. Então é isso que nós devemos provar, que nós somos cristãos pelo que somos mesmo, e não pelo que vestimos. Mas, querendo ou não, o nosso ser vai refletir no nosso exterior. Então é uma consequência. Se eu sou digno no meu proceder, na minha pessoa, a minha vestimenta também vai ser digna ao Senhor. O Salmo 89, verso 34 diz: não violei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Tem muitos cristãos, irmãos, nos dias atuais, que fizeram um voto com Deus, de seguir o Senhor, de obedecer a sua palavra, mas tem quebrado esse voto. O salmista, ele traz a nós aqui uma reflexão importante, um entendimento importante, na questão de defender o Evangelho, defender os interesses divinos, se mostrar com dignidade ao mundo, para que o mundo veja a glória de Deus em nós. A gente precisa muito agir conforme nossas palavras. Se dissermos que somos cristãos, se fizermos um compromisso com Deus, devemos cumprir. A Bíblia diz que é melhor que não faça nenhum voto a Deus, do que fazer um voto e não cumprir. Então, como isso é importante? Lembro muito, no início da minha fé, na verdade antes de aceitar o chamado de Deus e tomar a decisão de andar ao lado de Cristo. Eu lembro que eu tinha uma parte da minha família que era evangélica, e a minha tia pregava para mim, e eu dizia que eu tinha muito medo de ser crente e depois me desviar, me afastar. E eu dizia: não quero agora não. No dia certo vai dar certo, mas agora não. E aí eu me afastava às vezes daqueles convites. Muitas foram as vezes que eu fui à igreja e não respondia ao chamado de Deus. Até que então chegou o dia certo e eu fiz o meu voto com Deus. Entreguei a minha vida no altar do Senhor e disse: daqui por diante eu serei teu servo e tu serás o meu Senhor. E graças a Deus, irmãos, eu tenho cumprido este voto. E este é o voto que nós precisamos defender. Dizer: olha, eu sou da parte de Deus e eu faço somente aquilo que agrada ao Senhor. Lutar por isso, batalhar por isso, não é fácil. Vez por outra, a gente vai ser tentado a desviar deste compromisso, desta palavra. Mas quando isso acontecer com você, lembre-se de quem você era sem Cristo, de como estava a sua vida, de que destino você estava sendo conduzido. E agora com o Senhor, você ter a certeza da sua salvação, ter a convicção que você é filho de Deus, que Ele cuida de ti todos os dias. Salmo 19, verso 14, diz assim a palavra de Deus: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então a preocupação aqui do salmista é que as palavras que ele proferira fossem então uma meditação do seu coração, e uma vez sendo a meditação do seu coração, fossem também agradáveis ao Senhor. Então muito cuidado quando fizer voto a Deus, muito cuidado quando você proferir as suas palavras, seja para abençoar ou amaldiçoar, tenha cuidado com as palavras. Então Deus estará medindo nossas palavras, nós prestaremos conta de tudo que nós falamos. Então, como é importante nesse contexto aqui, como é dito em Filipenses, Paulo fala que os irmãos procurem viver de modo digno do Evangelho de Cristo, porque assim vocês estarão justamente defendendo os interesses divinos. Quando nós falamos da parte de Deus. Quando proferimos, que sejam palavras que partam do nosso coração, e que o nosso coração esteja cheio de amor, cheio de convicções e da palavra que vem dos céus, dita diretamente da boca do Senhor. Mas continuando no texto, então, na parte B do versículo é dito, vou ler o versículo todo até a parte B. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Então, ele chama a atenção aqui, para que a gente erga os olhos da fé. E essa ideia traz justamente nas palavras que estejamos firmes em um só, tendo uma só visão, um só desejo, que o desejo do cristão seja glorificar a Deus. Então, diante desta ideia, nós devemos então olhar sempre para o alto, buscando a vontade de Deus para a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a Deus, saber qual é a vontade de Deus, não fazer nada sem a permissão de Deus, ter esta bandeira, né, esta convicção do nosso lado, tendo então os nossos olhos focados no reino celestial, naquilo que Deus está preparando para nós. É interessante porque quando ele chama aqui a atenção e diz: no tocante a vós outros estáis firmes em um só Espírito. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, quando então é fundada a igreja de Filipos. Nesta igreja, Paulo então convoca aqueles irmãos a um viver diferente, a não mais estar preocupado com a sua cidadania romana, mas eles estejam agora focados na sua cidadania divina, olhando para o alto, olhando para cima, olhando para o futuro, olhando para aquilo que Deus está preparando para nós. Então, nesta visão, nesta compreensão, eles são convocados a estarem firmes em uma só fé. Lembra que todos nós vamos para um reino, vamos morar em um reino celestial. Então foquemos a nossa visão nisso, trabalhemos em favor do reino. Já vi muitas pessoas discutindo sobre, por exemplo, evangelismo. Eu não evangelizo ninguém no meu trabalho, porque não vão para a minha igreja. Eu não vou evangelizar ninguém na minha escola, porque não vão para a minha igreja. Você não evangeliza ninguém para ir para a sua igreja. Você evangeliza para a pessoa ir a Cristo. E se ela for a Cristo, ela vai morar no reino celestial. Eu já contei para vocês uma história aqui de um senhor que eu estava hospitalizado, e no leito de hospital ele disse que queria ir na minha igreja. Eu me levantei do meu leito, já estava de alta, fui até o leito dele e disse: olha, meu amigo,
talvez nesta vida, nunca mais nos encontraremos. Talvez a igreja onde eu congrego seja muito distante da sua casa, e talvez a gente nunca mais se encontre nesta vida. Mas eu queria sair daqui com uma certeza, que nós nos encontraremos lá no céu. E se você entregar a sua vida a Jesus hoje, confessando o nome de Cristo e o aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, nós nos encontraremos lá no céu. Você crê nisso? Você entrega a sua vida a Jesus? Você gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele pegou na minha mão, apertou com as duas mãos e disse: muito obrigado por essas palavras. Eu recebo, eu aceito Jesus. E a gente vai se encontrar lá. Eu aguardo esse dia. A Bíblia diz, irmãos, que quando chegarmos no céu, nós receberemos coroas de glória. E essas coroas de glória são as pessoas que nós conduzimos até Cristo. E aí quando nós chegarmos lá no céu, vamos encontrá-las de braços abertos. Irmão Sibério, você por aqui, estava aguardando a sua chegada. Então certamente iremos encontrar muitas pessoas que nós falamos de Cristo para elas. E a gente não viu, não sabe em que igreja elas congregaram, mas elas ouviram a mensagem, entregaram a vida a Jesus, e certamente o nome foi escrito no livro da vida, e eles são cidadãos celestiais. Por isso nós devemos defender essa fé, é por isso que nós devemos propagar essa fé, por isso nós devemos olhar para o alto e saber que não é em vão o nosso trabalho, vale a pena se esforçar. Colossenses 3:1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. Nós vemos hoje cristãos mais preocupados com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, em juntar tesouros aqui da terra, do que pensando no reino celestial. Lembremos, irmãos, que a nossa vida aqui é passageira. Por mais que demore, por mais que a gente viva aí 100, 120 anos, não sei quantos anos você quer viver, mas ainda assim, comparado à eternidade, isso não é nada. É só uma fagulha, é só um grão, é só uma gota no oceano. Então entendemos que muito maior é a glória que nos está reservada. Muito maior é o reino, os tesouros, a riqueza, a grandeza que está sendo preparado, onde nós iremos reinar juntamente com Cristo. Por isso deixemos de olhar tanto para essa terra, nos importar tanto com ela, estar tão preocupados. Não vamos deixar de viver, não é para você deixar de trabalhar, não é para você deixar de ter sonhos aqui, mas que isso não se torne o único alvo da sua vida. Esse é o ponto, porque alguns têm trabalhado tanto, se esforçado tanto, e não têm feito na mesma proporção para o reino celestial. Nós estamos em uma preparação, precisamos nos preparar para poder, quando esse dia chegar, de irmos reinar com Cristo, estejamos então convictos, prontos e preparados para receber a grande herança que o Senhor tem preparado para nós. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente. Sabe, a expressão aqui, irmãos, que nos é trazida por estas palavras, traz a ideia de alguém que está em cima de um monte, observando, onde está, como está ao seu redor, se o inimigo está próximo, se ele está pronto e preparado para vencer a batalha, se ele está pronto para avisar os demais que o inimigo se aproxima. Então, olhando firmemente. Esse olhar firme aqui no texto
ele diz que é para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Mas lá no texto que nós lemos, em Filipenses, quando ele fala de estarmos então firmes em um só espírito, ele lá traz a ideia justamente da defesa da fé, traz a ideia justamente de nós abraçarmos aquilo que nós cremos e não nos desviarmos disto, por hipótese alguma, por motivo algum. Então olhar firme para o autor é não ter nenhum desejo de estar olhando para trás. Lembra da história da mulher de Ló? Que foi que aconteceu quando ela olhou para trás? Porque tem muitos cristãos nos dias atuais que estão caminhando na fé cristã, mas de vez em quando olhando para trás, desejando a vida passada. Ai, como era bom o tempo passado. Ai, quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo. Às vezes até se exalta, contando os pecados que cometiam. Na verdade, diante dos pecados que cometemos nesta vida, devemos nos envergonhar, sentir constrangido, vergonha de ter feito isso. Então, diante disso, irmãos, olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, aquele que em nosso favor não fez caso de descer a este mundo, assumir a forma de homem, e não só de homem, mas de servo humilde, e dando a vida em nosso favor. Então, a semelhança de Cristo, o que Cristo fez, tamanha a grandeza que ele tinha e se diminuiu em nosso favor, devemos nós também, diante do Senhor, nos apresentar como servos. Lembra que ele disse aos seus discípulos: quem quiser ser grande, seja aquele que sirva. Então, no reino de Deus, maior é aquele que serve. Então, que nós possamos servir uns aos outros, para que tenhamos um posto de prestígio lá no céu. Terceira e última, diz assim então o texto: vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui nós devemos erguer os nossos punhos, lutar, é um chamado para nós lutarmos, e lutarmos em favor de quê? Lutarmos por quê? Qual a causa que nós devemos lutar? E ele diz: lutemos juntos pela fé evangélica. O povo de Filipe estava pronto para lutar em favor de Roma. Lá, Filipe, essa colônia, moravam muitos ex-combatentes, ex-soldados romanos. Então, quando Paulo usa essas palavras, ele usou todas no contexto de exército, todas no contexto de soldados. Eles sabiam muito bem do que Paulo estava se referindo, quando ele diz aqui que lutar por uma causa. Por exemplo, todo o exército, à frente ia um soldado a cavalo, às vezes, segurando uma bandeira, chamada de estandarte. Então ele segurava aquele estandarte com a sigla, com o desenho de Roma, por exemplo. E aquilo então para eles era muito importante. Aquele brasão, aquele estandarte, aquela figura, representava o próprio imperador. Qualquer um que se levantasse contra aquele estandarte, aquela bandeira, estava comprando uma briga com o império. Imagina só. E aí o Senhor está dizendo: nós temos também uma bandeira, nós temos também uma fé para defender. Então é preciso que a gente levante essa bandeira, é preciso que a gente defenda esta fé, é preciso que a gente lute por esta fé. Não deixe que o mundo invada a igreja. Antes temos que lutar contra o mundanismo dentro da igreja. Não podemos permitir, irmãos, jamais que essas ideologias que o mundo tem pregado, essas bandeiras que o mundo tem levantado, que elas se apoderem da igreja cristã. Jamais isso vai acontecer. Temos que lutar contra isso. Nós já temos uma bandeira, nós já temos uma causa,
devemos lutar em favor de Cristo, em nome do Senhor, pela nossa causa divina. Lute sempre pela causa divina, para que o Senhor seja glorificado, exaltado através da nossa vida. 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, ele então apresenta a importância, irmãos, de nós estarmos unidos, assim como ele fala aos Filipenses, assim como ele fala aos Efésios. Ele demonstra o quanto é importante a igreja estar unida. Por quê? Sabe por quê? Contra Deus, os inimigos se unem. Nós podemos ver isso claramente na nossa sociedade, com relação aí aos partidos políticos. Partidos que antes eram inimigos, se aliaram para lutar contra um. Então eram 5 candidatos lutando contra um. E nisso, irmãos, reflete claramente o que a igreja de Cristo enfrenta. Quantas são as oposições ou os opositores? Quantos são aqueles que vêm contra nós? E agora, sorrateiramente, entrando nas igrejas, tentando implementar, lançar dúvidas e tentando confundir os cristãos. Irmãos, cada dia mais se torna importante que o cristão aprofunde o seu conhecimento, busque a verdade, estude a palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um operoso praticante. Aquilo que você ouvir, preencha, anota, guarda no coração, coloque em prática. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas lutemos juntos, trabalhemos juntos, estejamos unidos, para que assim o inimigo não tenha onde encontrar uma brecha para nos derrotar. Efésios 6:12, porque a nossa luta, irmãos, não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma guerra espiritual. Essa guerra muitas vezes ela se materializa através de uma pessoa, através de uma ideologia, através de um pensamento, uma prática que diga. Então ela vai tentar de várias formas nos atacar, e nós precisamos estar percebidos, observando, vendo claramente o que é de Deus e o que não é de Deus. E a gente às vezes tem uma dificuldade de identificar o que é e o que não é de Deus. Às vezes colocamos barreiras nas coisas de Deus, no andamento da obra, no crescimento da obra, dizemos: não, pastor, isso agora não, pastor, não vamos conseguir, nós somos poucos, temos poucos recursos, nunca vamos conseguir fazer isso. Isso aí, irmãos, muitas vezes já é uma característica de que os pensamentos mundanos, os espíritos dominadores deste mundo estão dominando a igreja. Então é preciso que a gente quebre estas barreiras, é preciso que a gente tenha mais fé e demonstre essa fé através da nossa prática, indo adiante, indo à frente, não olhando para trás, mas olhando sempre para o autor e consumador da fé, tendo a esperança e a convicção de que Ele estará sempre ao nosso lado, junto conosco, nos dando força e condições para que nós possamos avançar. O reino de Deus não é para retroagir, mas sim avançar. Nós precisamos avançar. Não podemos, irmãos, cruzar os braços e dizer:
já está bom, o que nós temos é o suficiente. Não, nós precisamos avançar, trazer mais almas para Cristo. Ontem à noite nós tivemos uma carreata aqui, na verdade não uma carreata, não é uma caminhada aí, eram várias pessoas, uma multidão. A Dara, pela primeira vez, disse assim: pai, eu nunca vi tanta gente reunida, me dá assim uma agonia de ver tanta gente junta assim. Então ela nunca presenciou um carnaval, por exemplo, do Aracati, né, que é muito conhecido, aquela multidão enorme, e aquilo parecia um carnaval, e ela se assustou com aquilo, ela viu aquilo, assombrou-se com aquela multidão de gente. Então veja quantas pessoas ainda estão num mundo perdido, irmãos, quantas pessoas, e nós temos a palavra da verdade, nós temos o evangelho da salvação, e o que nós estamos fazendo? Cruzando os braços, fechando os nossos lábios. Devemos propagar, anunciar, falar, por onde formos, falemos de Cristo. Concluindo então, amados, estamos em um grande campo de batalha, não é hora de descansar ou relaxar, temos um inimigo à espreita, esperando a oportunidade para nos atacar. Estejamos firmes e em nada displicentes, pois em breve virá a recompensa do nosso trabalho, o descanso é eterno. Então tem muito crente que já está cansado, não, já fiz muito, já trabalhei muito, deixa aí por mais novos. Não, irmão, enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, o que é que a Bíblia diz? Todo ser que respira, louve ao Senhor. E louvar ao Senhor é com a vida, louvar ao Senhor com as obras, louvar ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, porque o dia está próximo do nosso Senhor vir nos buscar. E quando esse dia chegar, nós seremos recompensados. Veja só o que diz para finalizar 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que maravilha, irmãos, é saber que todo esforço, toda dedicação, todo empenho, aqui o texto diz que a gente deve ser firmes e inabaláveis, nada nos tira do centro que é Cristo, nada nos tira da nossa fé, da certeza que nós temos de salvação, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, diante dessa convicção, Ele chama para a gente ser sempre abundantes na obra do Senhor, porque nesta obra, nenhum trabalho é em vão, porque Deus há de recompensar a cada um. Então essa recompensa está te aguardando lá no céu. E o quanto você tem trabalhado em favor dela, quantas coroas você quer receber do Senhor, né? Quantas pedras na coroa você deseja que tenha na sua coroa de glória. Então que você possa, meu irmão, minha irmã, ter uma vida mais dedicada ao Senhor, lutar firme pela fé, erguendo a bandeira da fé, erguendo os olhos da fé e erguendo os punhos da fé, lutando em favor da fé evangélica. Amém? Louvado seja Deus por isso. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos desafia, Senhor, a sermos mais prudentes, mas também, Senhor, mais firmes em nossa fé. Não deixemos, ó Pai, de defender a nossa causa, não deixemos de vestir a camisa da fé, não deixemos, ó Pai, de lutar em favor do Teu reino, mas que nós possamos, Senhor, juntos, unidos, trabalharmos para que o Teu nome seja glorificado nesta terra e no futuro, ó Pai, possamos reinar juntamente com o Senhor na glória celestial. Ó Pai querido, te agradeço por cada um que chegou, te agradeço também, Senhor, pelos nossos amados irmãos que não puderam vir esta noite. Tu sabes o motivo. Estende a tua mão poderosa a cada um deles, derrama do teu espírito, do teu favor, da tua graça, para que eles também sejam agraciados com esta palavra. Rogo, Senhor, também pelo nosso país, pelo governante, ó Pai, que está prestes a ser anunciado, que seja, Senhor, um homem usado por Ti, ó Pai,
e que assim seja para a glória do Teu nome, ó Pai, a pessoa que estará à frente do nosso país. Mas nos ajuda, acima de tudo, ó Pai, a estarmos lutando em favor da Tua causa, e não levantando bandeiras que não são nossas, não levantando dilemas e confusões que não vale a pena. Devemos lutar sim, mas em favor do Evangelho, do Teu reino, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Ó Pai querido, nos leve em paz para os nossos lares, nos acompanha durante toda esta semana, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.